Semana da Ciência e Tecnologia do ISEX começa na próxima segunda. Mídia e deliberação política é o tema da nossa entrevista. E ainda vagas de estágio e oficina de dança. O Circuito FMG começa agora. Boa noite. Semana da Ciência e Tecnologia do ISEX começa na próxima segunda. A edição deste ano tem novidades e, além do foco científico e tecnológico, traz também debates sobre opressões de gênero, raça e homofobia. A discussão é realizada pelo segundo ano seguido e em 2013, de acordo com os organizadores, os temas estão mais próximos dos estudantes. E para falar sobre a semana, a gente conversa com Alex Roberto, que é estudante de Ciência da Computação e um dos organizadores do evento. Esses temas mais perto dos estudantes, eles versam sobre o quê? Um deles diz respeito à questão de muitas repetências dentro do ISEX. Existe uma parceria nossa do DEA do ISEX, junto com o pessoal do GIS, né, que é um grupo da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que está trabalhando justamente para minimizar essas grandes evasões, essas repetências. Então, o intuito é, baseado numa atividade que eles já estão realizando da oficina do percurso discente, fazer uma palestra deles no ISEX para incentivar o aluno do ISEX a participar das oficinas do GIS, né, para ajudar aquele aluno que está com dificuldade, que se deixar ele vai acabar saindo do curso, a não sair do curso e continuar no curso, né? Outra palestra que é muito focada, muito específica, é a questão de... eventualmente as pessoas no mercado de trabalho, eles usam a linguagem Ruby para fazer vários aplicativos, internet, por exemplo, né? E é uma linguagem muito lenta, né? E a palestra, vai ser na sexta-feira, ela diz a respeito de assim, compilar e rodar programas escritos em Ruby e máquina Java, que é muito mais rápido, muito mais eficiente. Esse ano também vocês vão abrir a discussão para o cunho social, vão discutir preconceito, gênero, raça. Por que vocês resolveram fazer isso? Uma inspiração nossa foi o trote da Faculdade de Direito, que assim, acho que abalou muito a sociedade, a universidade, e de uma maneira bastante positiva, propositiva, nós vamos levantar esse debate. Eu acho que não só a questão do racismo, como a questão do machismo, que é muito presente na sociedade, e a questão da homofobia, que também é muito presente na sociedade. São questões que precisam ser discutidas e muitas atividades elas existem, ocorrem na Fafiche, na Faculdade de Letras. Acho que o Instituto de Ciências Exatas ele precisa se voltar para discutir essas questões também. Ele não pode ser excluído disso, não. É segundo ano seguido, né, da semana. Qual foi o retorno que vocês tiveram ano passado? Assim, foi muito bom, foi muito especial, as palestras foram muito interessantes. Eu tive uma palestra de software livre com o professor Luiz, do Departamento de Ciência da Computação, uma palestra com o Pablo Lima, né, que é o professor da FAI, discutindo a questão da crise da licenciatura, e a palestra que eu, sinceramente, gostei muito, foi trazer o Wildo Sauer, que é um dos principais pessoas do Brasil que discute a questão da Petrobras, do pré-sal, né? Ele veio aqui na UFMG, deu uma palestra para o ISEX, o auditório ficou lotado, né? E foi muito bom. Essas 3 palestras, elas estão disponíveis, né, no YouTube, né? Se você digitar Semana da Ciência e Tecnologia do ISEX, você vai ver essas 3 palestras, é possível assistir elas. Ok, Alex, muito obrigada pela entrevista. E serão 5 palestras. Quem participar de até 4 receberá um certificado ao final da semana. Janaína Coelho, para o Circuito FMG. Quem quiser acompanhar o evento deve comparecer ao auditório do ISEX na próxima semana. O ISEX fica no campus Pampulha da Universidade. A programação completa está disponível no site isex.fmg.br. A entrada é gratuita e não é necessário se inscrever. Ao longo desta semana, o Circuito FMG exibiu dicas para quem está em busca de emprego. O último comentário da nossa especialista é sobre o início da carreira. Confira. As pessoas que estão formando recentemente, elas têm que ter em mente que o mercado é muito exigente. Então, é preferível ela entrar para uma empresa e ganhar menos e mostrar o seu potencial e ser aproveitada do que deixar formar, esperar um tempo para entrar no mercado e às vezes não conseguir. Por quê? Procurar empresas grandes, porque ela sabe que lá ela pode crescer. Empregador nenhum vai te pagar um salário bom, sem saber o que você é capaz,
como é o profissional. Então você tem que inserir sim, eu acredito que a pessoa deva receber um salário menor para o recrutador verificar o seu potencial, as qualidades que ela tem e aí assim inserir na sua área. Na próxima semana, o Fica a Dica vai abordar a gravidez. Não perca! A relação entre a mídia e a democracia é este o tema central do livro escrito pela professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG, Rosley Maia. A obra vai ser lançada amanhã e, por isso, hoje a professora é a nossa entrevistada. Rosley, seja bem-vinda ao Circuito. Primeiro, Rosley, eu gostaria de te perguntar sobre a relação da mídia com a democracia. Bom, são várias as dimensões da relação. A gente pode pensar numa dimensão de transparência, então os meios de comunicação eles são fundamentais para dar visibilidade, dar a saber, divulgar, disponibilizar, pensando aí de forma ampla. Outra dimensão importante é a participação mesma, né? Então os meios, de certa maneira, contribuem para formas de mobilização, para formas de agregação das pessoas em torno de certas causas e os mídias também com a visibilidade torna aquilo mais amplo. E uma outra dimensão que é de uma arena de debate, né, que é essa que eu trabalho mais especificamente. Os meios podem ser vistos não só como aqueles que proporcionam informações, mas que eles próprios são uma arena onde o debate acontece, onde questões controversas têm entrada, pontos de vistas, dilemas, questões morais. Com certeza. Agora, e qual é a importância, na sua opinião, da gente estudar esse tema? Bem, as sociedades contemporâneas, elas se organizam em grande medida através das informações, das trocas, das interações. Então, eu acredito que todas as dimensões da vida social, política, a questão da democracia, ela é fundamental, né? Se a gente pensa a democracia não só numa perspectiva mais institucional de representantes políticos ou de exercício do voto, mas se pensamos como que essas prerrogativas que são dadas pela democracia se expressam no dia a dia, temos aí uma dimensão ampliada de política e de democracia, portanto, né, onde a busca da convivência de forma respeitosa, de forma a realizar os interesses, lidar com conflitos de forma negociada e não através de conflito ou uso da força. Então, entendendo a democracia dessa forma ampla, ela me parece fundamental para todas as dimensões, né, da vida em sociedade. E os meios de comunicação, os tradicionais, ou a internet, as novas redes sociais, fazem parte da nossa vida cotidiana, cada vez com maior presença. Agora, Rosley, você fala no seu livro sobre a democracia deliberativa, também aborda esse tema. Qual que é a diferença, então, da democracia para a democracia deliberativa, se há essa diferença? Sim, a gente pode pensar a democracia por diversos ângulos, né? Então, formas mais tradicionais que focalizam na escolha de representantes ou exercício do voto, entende a democracia de uma forma um tanto quanto restrita. Outras formas mais participacionistas focalizam a forma de organização, de engajamento dos sujeitos, que também é absolutamente fundamental. A democracia deliberativa toma como foco a questão da discussão e da tentativa de resolução de conflitos através do diálogo e do entendimento. Então, ela vai além da participação, claro que elas são complementares, mas essa perspectiva deliberacionista, ela é entendida como um processo permanente de discussão para resolver os conflitos de interesse, os desentendimentos de valor, né? Isso também se dá em diversos fóruns. Isso acontece no Brasil? Eu acredito com certeza, né? Se pensarmos, existem diferentes tradições, né, para tratar da democracia deliberativa, aquelas que estariam mais institucionalizadas através de fóruns,
né? Então, o Brasil vem sendo reconhecido como um país altamente criativo e inovador com essas novas políticas participacionistas e deliberativas, conselhos gestores, orçamento participativo, né? Onde a participação, muitas vezes, ela é pressuposta, né, pelas próprias leis. Então, o Brasil tem sido um pioneiro inovador, né? Existem experiências mundo afora, mas no Brasil a forma de vincular essas decisões, né, com as decisões políticas, temos muitos desenhos aí que conciliam a participação, a deliberação. E pensando a deliberação de forma mais ampliada, como o processo de discussão dos sujeitos a partir das suas experiências, dos seus dilemas, das suas dificuldades no dia a dia, a democracia deliberativa é para entender, inclusive, como que a nossa vida do dia a dia, cotidiana, se articula com interesses mais organizados, movimentos sociais, partidos políticos ou com as instâncias mais formais da política, né? Então, ela é muito presente, pensando dessa forma. Agora, pensando um pouco sobre os veículos de comunicação de massa, como que eles vêm tratando os fatos na atualidade? Você acredita que eles têm poder de influenciar a opinião das pessoas? Eu acredito que sim, com certeza, né? Se formos pensar, você me perguntou sobre a comunicação de massa. Sim. Eu acho que não é por acaso que se tem tanta preocupação com a comunicação de massa, porque ela organiza, digamos assim, a informação de diferentes setores da economia, de fóruns, do próprio arranjos institucionais, e tem uma capacidade, como nenhum outro meio, de atingir simultaneamente uma grande audiência de forma massiva, né? Então, alguns veem isso como um poder gigantesco, mas a questão específica da influência, né, ela é atravessada por uma série de fatores que têm que ser considerados, desde questões mais demográficas, nível de escolaridade, grau de atenção dos sujeitos, proximidade ou não de um determinado fato, questão com as pessoas. Então, pensar a influência nunca pode ser pensada de uma maneira direta ou homogênea, né? Já que a nossa sociedade é tão diversificada, né, com tantos grupos distintos, com tantos interesses e tantas diversidades, a formação da opinião pública ou as interferências ou as influências têm que levar em conta um conjunto enorme de fatores, mediações, para compreender. De fato, eu acho que esse é um processo extremamente complexo. Rose, agora tem alguns teóricos que acreditam que essa comunicação de massa ela acaba inexistindo a partir do momento que o público ganha participação nas redes sociais, né, através de blogs. Como que você avalia esse momento? Olha, eu prefiro sempre pensar em termos de um sistema de mídia, né? Se isso era, de certa maneira, verdade já no passado, né? Desde as redes da televisão de massa, jornal, mídias alternativas, etc., eu acho que com o desenvolvimento da internet, das novas tecnologias, agora da rede social, isso potencializou de uma forma enorme. Então, isso transforma tanto os ambientes tradicionais dos mídias de massa, né? Toda a rotina, né, está entremeada aí com os processos da internet, quanto os portais que são disponíveis, né, como blogs, como discussões, listas de discussões, as formas de debate, a forma de comentário mesmo do público, né, na medida em que algo que tenha visibilidade nos mídias imediatamente é comentado em Twitter, em Facebook, nas redes sociais. Então, eu vejo alguns teóricos discutem isso em termos de convergências, né, ou de uma ecologia complexa, né? Por outro lado, pensando então, né, a partir dos sujeitos, nós, né, sujeitos ordinários, cidadãos, os diferentes, a possibilidade de uso da internet, né, a facilidade de contato, de interação, isso
permite que os ambientes se transformem. Tanto as questões dos mídias de massa circulam nessas redes, quanto essas questões das redes circulam nos ambientes de massa. E, Rosley, a comunicação de massa, ela é recortada a partir do interesse público ou, ao contrário, ela se determina a partir do interesse? Olha, eu acho que essa é uma questão que ela não há uma resposta genérica, porque em alguns casos os mídias pautam certos assuntos, aquilo que ganha visibilidade nos mídias repercute na sociedade, ganha relevância, é alvo de atenção, como da mesma forma, muitas vezes, questões que têm origem na sociedade demandam a atenção dos grandes mídias. E agora, principalmente com as redes sociais, né, o que se discute, o que se torna relevante, aquilo que chama a atenção, se os mídias ignoram algum problema, né, isso também se torna algo a ser discutido. Com certeza. Bom, são muitos assuntos, né, Rosley? Para quem quiser aprofundar um pouco mais nesse debate, está aí o livro, né? Muito obrigado por ter vindo ao circuito e sucesso com o novo lançamento. Prazer é meu. Obrigado. O livro Deliberation, The Media and Political Talk vai ser lançado amanhã, às 11 horas da manhã, no espaço Tim UFMG do Conhecimento. O endereço é Praça da Liberdade, sem número. Agora nós vamos para a redação da TV UFMG com Lorena Mendonça e as vagas de estágio. Olá, vamos às vagas de estágio desta sexta-feira. A MOP oferece vaga para alunos do curso de Engenharia de Controle e Automação que estejam se formando em dezembro de 2013 e julho ou dezembro de 2014. É necessário que o candidato tenha conhecimentos em programação e banco de dados. A vaga é para a segunda quinzena de maio. O estagiário vai trabalhar durante 20 horas semanais, preferencialmente no período da tarde. O salário é de R$ 940, mais vale transporte de R$ 60 e almoço na empresa. Interessados devem enviar currículo para o e-mail romel.lote@modelooperacional.com.br até dia 10 de maio. Tectran Técnicos em Transporte Limitado oferece vaga de estágio para atuar no planejamento de transportes, elaboração de estudos de tráfego e elaboração de estudos urbanos. O candidato deve estar cursando o 9º a 10º período, ter conhecimentos de software de geoprocessamento e Excel e é desejável Transcad. O salário é de R$ 963, mais vale transporte e vale alimentação para 30 horas semanais. Os interessados devem enviar currículo para marcos@adm3.srv.br com o assunto Estágio Tectran. Maxtrec oferece vagas de estágio na área da mecânica para atuar em projetos mecânicos de produtos e chicotes. O candidato selecionado vai acompanhar testes de laboratório, interpretar desenhos de fabricação, reportar e acompanhar a resolução de não conformidade. Os interessados devem ter conhecimento em informática, manipulação de instrumentos e aferição. O salário é de R$ 700 e a carga horária é de 6 horas diárias. Interessados devem enviar currículo para www.maxtrec.com.br. Por hoje é só, na semana que vem eu trago mais vagas de estágio para você. Até lá! O Circuito UFMG termina agora. Uma boa noite e um ótimo fim de semana para você.